que regulamentou o processo de impeachment e o crime de responsabilidade. Você prestou atenção no nome da lei? A lei número 1079 de 1950. Então eu tenho uma lei federal anterior à nossa Constituição, né, que foi recepcionada, ela continua existindo. E ela disciplina o que está previsto genericamente, tanto no artigo 85 quanto no artigo 86. Voltando aqui. Eu disse para os senhores que o crime de responsabilidade pode dar início ao processo de impeachment. Processo de impeachment tem duas fases, é escalonado, também chamado de bifásico, duas fases. A Câmara dos Deputados, que eu estava comentando, ela faz o juízo de admissibilidade. Ela verifica a autoria e a materialidade. O presidente cometeu o crime de responsabilidade? Resposta, sim. E essa resposta, sim, por 2/3 da Câmara dos Deputados. 2/3 da Câmara dos Deputados, que seriam hoje 342 deputados. Então, 342 deputados dizem o presidente cometeu o crime de responsabilidade. Feito isso, eu passo para a segunda fase, junto comigo. A segunda fase é o processo de impeachment, é o julgamento. Quem vai fazer o julgamento do processo de impeachment ou de impedimento? Quem vai fazer, meus caros? É o Senado Federal. O Senado Federal é quem vai julgar o presidente que cometeu o crime de responsabilidade e aqueles conexos junto, outras pessoas que cometeram um crime junto com ele, junto comigo. Meus caros, o Senado Federal faz o julgamento do processo de impeachment. Então, presta atenção. A Câmara dos Deputados verifica a autoria e materialidade. Juízo político. 2/3 da Câmara. 342 deputados. Eu estou caminhando. O Senado vai fazer o julgamento, também por 2/3 dos membros. 2/3 dos membros, entenda, 54 senadores condenando o presidente por aquele ato que ele realizou. Meus caros, quer dizer o seguinte, o processo de impeachment é eminentemente político. A admissibilidade, Câmara dos Deputados. O julgamento, feito pelo Senado Federal. E você sabe muito bem, qual que é a punição? Você sabe? A punição é a perda do cargo e a inabilitação para as funções públicas por 8 anos. Só lembrar do caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Ele sofreu impeachment, perdeu o cargo e ficou inabilitado para as funções públicas por 8 anos. Ok? Muito bem, acabamos de ver. Você, com relação ao tema crime de responsabilidade, leia artigo 85 da Constituição. Junto comigo. Quando se fala em processo de impeachment, leia o artigo 86. Com relação aos dois temas, leiam 85 e 86 e a lei número 1079 de 1950. Com isso concluímos o primeiro bloco, vamos avançar para o segundo bloco, que é o Pergunte ao Professor. Vamos ver as perguntas que foram feitas para nós respondermos. Vamos lá? Meus amigos, voltamos então com o segundo bloco. Qual é o segundo bloco? Pergunte ao professor. Vamos ver as perguntas que foram feitas pelas pessoas com relação ao tema que nós administramos para vocês no primeiro bloco. Vamos lá? Professor, só o presidente da República comete crime de responsabilidade? Veja que questão interessante. Meus caros, será que só o presidente da República comete crime de responsabilidade? Junto comigo. Nós comentamos com os senhores que não. O vice-presidente da República pode cometer crime de responsabilidade. Além destes, os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros lá do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, o advogado-geral da União, o procurador-geral da República. Então, outras pessoas podem cometer crime de responsabilidade. E perceberam que eu estou me atendo à esfera federal. Então, para você fixar o assunto, você deve ler, presta atenção, artigos 52, incisos 1 e 2, ou incisos 1º e 2º do artigo 52. Além disso, importante você ler também uma lei, tem uma lei sobre o tema crime de responsabilidade e processo de impeachment. Vocês devem ler a lei número 1079 de 1950. Então, é uma lei específica que trata do tema, a lei que regulamentou o tema crime de responsabilidade e processo de impeachment. Agora, pensa comigo. Meus caros, se o presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo na esfera federal, pode cometer crime de responsabilidade, será que o governador do estado, o prefeito, o governador do Distrito Federal também não pode cometer crime de responsabilidade e sofrer o processo de impeachment? A resposta é sim. Meus amigos, o governador ele pode
cometer crime de responsabilidade se atentar contra situações previstas na própria Constituição Estadual e na Lei número 1079 de 50. Então, quem é que vai realizar o impeachment do governador de um estado? Vai ser a Assembleia Legislativa. E se for o governador do Distrito Federal? Quem é que vai realizar o processo de impeachment? Vai ser a Câmara Legislativa. E se um prefeito cometer crime de responsabilidade, quem vai realizar o processo de impeachment? Ora, vai ser a Câmara Municipal. Vocês perceberam? Junto comigo, ó. Os chefes do Poder Executivo, eles podem cometer crime de responsabilidade. E por conta disso, sofrerem o processo de impeachment. Junto comigo. O Legislativo vai retirar os titulares do Poder Executivo porque eles cometeram crime de responsabilidade. Vamos fechar o tema? Meus caros, então não é apenas o presidente só que comete crime de responsabilidade. Na nossa Constituição, vice-presidente, os ministros do STF, os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica em crimes conexos juntos com o presidente e com o vice, o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União, os componentes, os membros do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça. E onde está isso? Vem junto comigo. Está lá no artigo 52, incisos 1º e 2º. Vamos ler novamente para você fixar o assunto. Artigo 52, incisos 1º e 2º. Vem junto comigo, ó. Compete privativamente ao Senado processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexo com aqueles. Então, ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, em crimes de responsabilidade que realizaram juntos com o presidente e com o vice-presidente, serão julgados pelo Senado Federal, porque eles cometem crime de responsabilidade. O artigo 52, inciso 2º, diz lá: processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Então isso tudo na esfera federal. Agora, como eu disse há pouco tempo, governador de estado pode sofrer processo de impeachment, ele comete crime de responsabilidade, sofre processo de impeachment pela Assembleia Legislativa. O governador do Distrito Federal pode cometer crime de responsabilidade e sofrer um impeachment pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. O prefeito pode cometer crime de responsabilidade e sofrer um impeachment pela Câmara Municipal. Percebeu junto comigo? Várias autoridades podem cometer crime de responsabilidade e sofrerem um processo de impeachment. Tranquilidade? Vamos avançar para a próxima perguntinha? Vamos lá? Professor, a Constituição prevê o crime de responsabilidade? Veja que pergunta interessante, se a Constituição prevê o crime de responsabilidade. Sim, a Constituição prevê hipóteses constitucionais do crime de responsabilidade. E o que eu preciso ler para a prova da ordem, para um concurso público que eu venha prestar, ou até para me inteirar do que acontece nos jornais, que é divulgado nos jornais? Os senhores devem ler o artigo 85 da Constituição. Vão junto comigo. Lembra que eu discuti isso no primeiro bloco? Junto comigo, então. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição, especialmente contra. Daí vem as situações. Quais situações estão previstas na Constituição que caracterizam crime de responsabilidade? Então, junto comigo, ó. Inciso 1º, violação, à existência da União. Inciso 2º, o livre exercício do Poder Legislativo, Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Estou querendo acabar com os poderes, por exemplo. Quem? Quando eu digo, é o Presidente da República. Inciso 3º, o Presidente da República quer acabar com o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Inciso 4º, ele está violando, colocando em risco a segurança interna do país. Inciso 5º, a probidade da administração. Esse inciso 5º foi um dos fundamentos para o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Ele não foi probo ao administrar incorretamente sobra de campanha. Fez a reforma na casa da Dinda e trocou o veículo Elba, comprou um veículo Elba, ok? Então isso é história, está nos anais do Executivo e você percebe isso lendo qualquer jornal da